Professor, primeira coisa, o presidente dos Estados Unidos acusa o Brasil de desvalorizar o real. Como é que isso pode ser feito? Olha, na verdade, essa acusação não cabe, porque essa desvalorização não foi iniciativa do governo, em primeiro lugar. É até cruel o Trump dizer isso, porque essa desvalorização ela foi algo que é resultado do mercado, do próprio mercado de moeda, e tem muito a ver com o fato do próprio Estados Unidos ter valorizado demais a moeda deles. Como a moeda deles se valorizou, automaticamente a nossa, que é atrelada a deles, enfraqueceu. Tem outras razões que tornaram a nossa moeda, então, um pouco mais fraca, né? Ela estava mais ou menos estacionada naqueles 3,90, 3,80 e, de repente, ela foi para 4,20. Veja, isso não teve ação do governo para chegar nisso. Então, não é certa essa acusação do Donald Trump. Agora, é incrível que o Trump faça esse tipo de acusação para nós, porque nós poderíamos perfeitamente ter desvalorizado a nossa moeda. Poderia ter sido uma atitude governamental, sim, porque muitos países fazem isso. A China faz isso sistematicamente. A moeda chinesa é desvalorizada pelo governo chinês com muita frequência, porque isso facilita as exportações do país. Então, quando a sua moeda está mais fraca, que é o que está acontecendo agora no Brasil, fica mais fácil para os exportadores exportarem seus produtos. Então, esse talvez seja o segredo desse crescimento explosivo que a China teve nesses últimos 20 anos. A China, sim, usou esse fato de desvalorizar a sua moeda. E o Trump brigou muito com eles, mas eles não deram muita bola para o Trump. Até que chegou uma hora... Na verdade, quem brigou com os chineses foram os vários governos americanos, né? Agora, com o Trump, é que se chegou numa situação, digamos, de conflito mais exacerbado. Mas é uma prática comum, essa dos chineses, que é uma prática que nunca foi adotada no Brasil, nunca. Pelo contrário, a moeda brasileira sempre tem estado relativamente forte, e o que sempre vem dificultando a vida dos exportadores. Esses últimos anos todos, a gente pode considerar talvez até uns 20 anos para cá, a moeda brasileira ficou relativamente forte. E isso, na minha opinião, claro que isso cada economista tem uma visão diferente, mas na minha opinião, na minha visão, isso não foi bom para o Brasil. Para o Brasil é bom que haja uma desvalorização da moeda, porque justamente facilita as exportações, que é uma coisa que o Brasil está precisando nesse momento. Então, essa atitude do Trump foi uma atitude extremamente política que ele tomou, demagógica até, porque com isso ele quer ganhar os votos dos estados onde se produz aço e alumínio, porque é aí que o Brasil vai ter os maiores problemas, e é isso que o Trump queria, benefício de votos para ele justamente nesses estados, onde a situação dele está difícil. Então, na verdade, a atitude dele foi uma atitude essencialmente política, visando a próxima eleição para presidente da República nos Estados Unidos. Que se aproxima, então, né? Que se aproxima, vai ser agora daqui a um ano. Né? Então, é muito cruel o que ele faz, porque o Brasil não teve nenhuma possibilidade de atuar no controle da moeda. Foi algo que o mercado e mais a própria valorização da moeda americana causou, e não é correto ele fazer isso com um país que tem sido aliado dele. Quer dizer, o Brasil tem sido um aliado até além do desejável dos Estados Unidos. Então,
é algo realmente injusto com o Brasil. Deveria ter havido uma reação diplomática do Brasil muito séria, porque, além de tudo, o Trump quer interferir na autonomia brasileira, na independência brasileira. É uma coisa totalmente descabida, né? Cada país tem direito de fazer o que bem entende. Reação essa que, pelo menos por enquanto, não houve, né? O presidente falou, posso ligar para ele para tentar resolver isso, né? De uma forma até informal, disse o presidente Jair Bolsonaro. Agora, não houve essa reação e o governo até demonstrou pouca preocupação, pelo menos oficialmente, né? Qual é a realidade? É para se demonstrar preocupação por causa da taxação do alumínio e do aço? Sim, o Brasil deveria ter reagido agora de forma veemente contra essa medida norte-americana que prejudica o Brasil de uma forma muito intensa. E veja, é uma coisa muito interessante o que acontece hoje no mundo, né? Porque os Estados Unidos sempre foram um país que defendeu o livre comércio. No mundo, né? Esse é um discurso muito antigo dos Estados Unidos, do livre comércio, que todos os países têm que abrir as importações e não podem pôr barreira, o mercado tem que ser absolutamente livre, governos não podem dar subsídio, não pode ter barreira nenhuma. De repente vem o Trump, muda completamente esse discurso, passa a ter uma atitude extremamente protecionista para os produtos norte-americanos, como está fazendo agora, é uma típica atitude protecionista. Mas ele tem feito isso, que afeta o Brasil, mas ele tem feito isso em quase todos os setores da indústria norte-americana e tem criado problemas no mundo inteiro com essa atitude. Aliás, é por isso que se fala que a economia mundial no ano que vem vai crescer bem menos. É por causa principalmente essas atitudes protecionistas do Trump, que geraram um conflito com a China, inclusive, né? Que é a guerra comercial, que vai fazer com que diminua bastante o comércio internacional no mundo, possivelmente. Então, tudo isso gera uma situação muito ruim. Mas, veja, é uma guinada de 180 graus que o governo americano dá agora com o Trump. Eles eram os mais liberais possíveis, de repente viraram os maiores protecionistas. Deixa eu colocar uns números aqui na roda para ilustrar a nossa conversa. Os Estados Unidos compram mais de 66% de toda a produção de semifaturados de aço e ferro brasileira. De janeiro até novembro, as compras já movimentaram 2,5 bilhões de dólares, e tem um outro fator, que é a balança comercial brasileira, que registrou superávit até agora de 41 bilhões de dólares nesse ano. É um saldo positivo, obviamente, né, superávit, mas representa uma queda de 20% na comparação com o mesmo período de 2018. Também é o pior resultado desde 2015. Mas essa notícia torna esse problema ainda mais gravoso para o Brasil? Sim, porque nós vamos ter uma redução grande agora nas exportações de aço e de alumínio. Isso é líquido e certo, né? Isso cria problema para a nossa indústria. Nós já estamos numa situação tão difícil hoje em boa parte dos setores da economia brasileira, enfrentam dificuldades. Esse vai ser mais um setor que vai ter problemas, e diminuindo as exportações, o que vai ter que acontecer? Vão ter que mandar a gente embora, então isso vai aumentar o desemprego, aumentando o desemprego cai o consumo. Então tudo isso é muito ruim para a economia brasileira, né? Muito, muito ruim. Mas eu acho que pior do que tudo isso é que a nossa autonomia está sendo ferida, né? A nossa independência, quer dizer, ela já vinha sendo... A gente já estava numa situação muito desconfortável em relação aos Estados Unidos na hora em que o nosso presidente da República, Bolsonaro, ele faz continência para a bandeira americana, né? Que foi o que ele fez quando ele esteve nos Estados Unidos. Quer dizer, agora ficou uma situação totalmente esdrúxula. Quer dizer, o presidente brasileiro
faz continência para a bandeira americana e acontece tudo isso. Então, poxa, é uma situação muito ruim para o país em termos de desmoralização do país, né? E é uma situação, do ponto de vista econômico, ruim também, porque prejudica setores que são muito importantes para o Brasil, que é o aço e o alumínio. A nossa indústria de manufatura, ela está diminuindo ano após ano. A gente está vivendo um processo de desindustrialização muito forte. De repente, os dois únicos setores que ainda estavam mais ou menos são atacados dessa forma. E veja só, são atacados porque justamente são setores muito competitivos. Estavam conseguindo vender até nos Estados Unidos. São poucos os setores industriais brasileiros que conseguem vender fora do Brasil. Esses dois setores conseguiam por quê? Porque são produtivos, competitivos. E agora vem essa cacetada, né? Em cima deles. Isso é uma coisa muito triste. E o Brasil precisaria rever a sua relação com os Estados Unidos. Quer dizer, eu acho totalmente indevido que não haja um protesto firme do governo brasileiro contra essa atitude protecionista dos Estados Unidos. Isso nós não merecíamos receber esse tipo de ataque. Então, agora, por outro lado, tem lições que o Brasil tem que aprender. Antes da gente... Pois não, pode concluir. Não, eu acho que a lição que a gente tem que aprender é que nós também temos que ser protecionistas. Nós também temos que esse negócio da gente abrir os mercados de forma desbragada, como a gente abre, não é certo. Nós temos que fechar os nossos mercados, proteger o produtor que faz aqui dentro do Brasil. Esse sim tem que receber proteção frente ao produto estrangeiro, fazer como os Estados Unidos. Tem que ser protecionista. Mas isso é saudável? O professor de Economia Brasileira da USP, Paulo Feldman, que está conversando com a gente, pensando em outros mercados, né, não só nos Estados Unidos, isso não pode prejudicar? Não. Tudo isso tem que ser feito mediante planejamento. É isso que todos os países fazem. Por quê? Porque existem setores onde a gente consegue ser muito competitivo. Tem outros setores que a gente não consegue e que nem tem chance de um dia vir a sermos competitivos. Então, por isso é que os países fazem planos e definem qual setor será protegido, qual setor não será, qual setor será apoiado com subsídios governamentais, qual setor receberá empréstimos do governo, favorecimentos de empréstimos, por exemplo, no nosso caso, BNDES, e assim por diante. É dessa forma que a Coreia cresceu, o Japão, a China, todos os países asiáticos fizeram planos muito bem feitos e definiram muito bem o que não ia ser protegido. Isso se chama política industrial. É uma coisa que tem que ser feita. Todos os países fazem política industrial, até os Estados Unidos, que acha que o mercado resolve tudo, também tem a sua política industrial. Então, não pode deixar para o mercado resolver tudo, que é como nós estamos fazendo no Brasil. E isso há muitos anos. Não dá para culpar este governo. Já há muitos anos que o governo, que o Brasil adota a filosofia que é conhecida por filosofia neoliberal, onde o pressuposto fundamental é o mercado resolve tudo. Deixa que o mercado resolve. O governo não tem que fazer nada. E isso é que está levando à destruição da indústria brasileira. Num momento em que os Estados Unidos se transformam num país protecionista, o Brasil tem que rever a posição. Porque o Brasil sempre teve essa posição porque era influência dos Estados Unidos e dizia-se que os Estados Unidos é um país que deu certo porque defendia sempre o livre mercado, etc. Pois bem, os Estados Unidos mudou completamente agora. E o Brasil continua adotando a filosofia de livre mercado. Está errado. Professor, então, diga. É o caso de o Brasil intervir
para diminuir o preço do dólar. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer já que o dólar alto é normal, inclusive, né, que não tem afetado a inflação, por exemplo, continua muito baixa. É o caso para tentar reverter essa decisão dos Estados Unidos ou não? Olha, esse é um assunto extremamente polêmico, mas eu vou te dizer algo que eu considero fundamental nessa questão. Os preços no Brasil estão muito altos em geral. Qualquer preço de qualquer coisa que você pegar, o Brasil é mais caro do que outros países, né? Tem até índices mundiais. Existe um índice famoso chamado o índice do Big Mac, Sim. que é produzido pela revista Economist, que mostra que o Big Mac no Brasil é o quarto ou quinto mais caro do mundo, né? Os automóveis no Brasil são caríssimos. Tudo isso quando a gente pega o preço em real e transforma em dólar. Esses produtos todos ficam muito caros. Pois bem, é porque o nosso dólar, mesmo a 4,20, não está devidamente ajustado. Se você tiver o nosso real a 5, a taxa de conversão passar de 4,20 a 5, ou até um pouco mais, aí os preços no Brasil vão ficar ajustados. E aí vai acontecer o seguinte, vai ser muito mais fácil exportar e vai ser muito difícil importar, porque a moeda real ficou enfraquecida, nós enfraquecemos deliberadamente o real, mas justamente vamos favorecer a exportação, mas dificultar a importação. Mas, na minha opinião, é isso que tem que ser feito, porque os preços no Brasil estão muito caros comparado com outros países. É necessário, então, fazer um ajuste para os preços ficarem equiparados. E, nessa hora, se fizermos isso, vamos dificultar a importação de produtos, o que será muito bom para quem pretende produzir no Brasil. Isso vai ser um estímulo para que se produza no Brasil, para que se fabrique no Brasil. Então, você tem hoje economistas importantes, vou até dar o nome de um deles, o Luiz Carlos Bresser Pereira, que é professor na FGV, que foi ministro várias vezes, que defende essa tese, que nós temos que desvalorizar ainda mais o real, né? O próprio Delfim Neto defendeu isso, defende há muito tempo. Existe um problema sério no Brasil, que a nossa moeda, o real, está totalmente desajustada. Mesmo o 4,20 ainda não está no preço adequado. Tem que ir a mais de 5. Então, veja, eu acho sim, respondendo a tua pergunta, que o governo tem que agir para que isso aconteça. E não tem que esperar o mercado fazer que a coisa aconteça. Porque no caso, agora, dessa última desvalorização, que chegou aos 4,20, não foi o governo que fez. Uhum. Foi o mercado. Foi o próprio mercado, por uma série de razões. O mercado ficou preocupado com o fracasso no leilão de petróleo, o mercado ficou preocupado com as falas do Paulo Guedes, que defendendo o AI-5. O mercado se preocupa muito quando ele visualiza instabilidade à frente. E esse governo não passa estabilidade, né? Muito pelo contrário. Então, isso gera essa questão. Vai haver uma desvalorização da moeda. Mas então, resumindo, o senhor acha que o dólar tem que ser então ainda mais alto, concordando com o ministro Paulo Guedes, é isso, né? Veja, o Paulo Guedes... O senhor quer ver o circo pegar fogo, né, professor? Não, eu acho... Não é, não. Eu acho que se o dólar chegar a 5, você vai ter um crescimento importante da indústria manufatureira que exporta. Os produtos brasileiros vão ficar mais baratos lá fora e você vai ter muita gente exportando. Vai ser muito bom para alguns setores industriais e vai dificultar a vida do produto importado. Quer dizer, você vai dificultar muito para quem importa produtos, não vão importar mais, mas isso será bom para o Brasil. Então, realmente, eu defendo que a gente faça como os chineses sempre fizeram, valorizar a moeda deles.
durante muitos anos foram muito criticados pelos Estados Unidos por conta disso. Só que os Estados Unidos criticavam e não fazia nada. Agora o Trump resolveu fazer. Então o Trump resolveu fazer e começou a boicotar. Agora, boicotar a China é uma coisa. A China não é um aliado de primeira hora dos Estados Unidos. Agora, boicotar o Brasil, que é um aliado dos mais antigos dos Estados Unidos, onde o presidente da República do Brasil bate continência para a bandeira americana e os Estados Unidos vêm retaliar o Brasil, é um absurdo. Não tem cabimento. Perfeito. Professor de Economia Brasileira da USP, Paulo Feldman, falei para o nosso ouvinte que ele ia aprender junto comigo aqui nessa entrevista. Professor que, então, defende que o Brasil marque posição, né, no comércio exterior e compre essa briga com os Estados Unidos, pelo que eu entendi. Exatamente isso. Eu acho que está evidente agora que os Estados Unidos é um país protecionista. Então, nós também temos que ser. Também temos que defender o empresário brasileiro, temos que defender a empresa que produz no Brasil, temos que fazer como os Estados Unidos. Porque o mundo mudou. E agora a gente está entrando na era do protecionismo. Acabou a era do livre mercado. Então, nós temos que nos comportar, dançar de acordo com a música, né? A música atual é a música do protecionismo. Então, é isso que nós temos que fazer. Quem está fazendo isso ultimamente tem sido muito bem sucedido. E é o caso da China. E outros países asiáticos e países europeus também fazem isso. A França é um país altamente protecionista e tem dado muito certo. Eu acho que o caminho é esse, sim. Perfeito. Professor Paulo Feldman, tenha uma ótima terça-feira. Obrigado, viu, pela atenção